E a gente troca de assunto agora para atualizar sobre uma decisão tomada nesta semana pela Comissão de Meio Ambiente do Senado, que aprovou o projeto de lei que regulamenta o mercado de carbono no Brasil. Após a análise da medida ter sido adiada na semana passada, parlamentares do agro realizaram uma série de negociações com a relatora do projeto, a senadora Leila Barros, e conseguiram que alguns pontos no texto fossem ajustados. Vale lembrar que esse projeto de lei tramitou em caráter terminativo, ou seja, com a aprovação na Comissão de Meio Ambiente no Senado, a medida seguirá agora para análise da Câmara dos Deputados. O projeto de lei do mercado de carbono estabelece que empresas que emitirem mais de 10 mil toneladas de CO2 por ano terão que anualmente apresentar a um órgão gestor um plano de monitoramento e relato de emissões e remoções destes gases. Já as empresas que emitirem mais de 25 mil toneladas de CO2 por ano terão regras mais rígidas em relação às emissões. Se ao final do período a empresa emitir mais do que o estipulado, ela terá que comprar o crédito de carbono de outra empresa. O projeto também estabelece a possibilidade de receita a partir da venda de créditos de carbono, assim como penalidades para quem não seguir as regras. Entre as penalidades estão advertência, multa, embargo, suspensão parcial ou total de atividade, perda ou suspensão em participação de linhas de financiamento, entre outros. O coordenador do Laboratório de Bioeconomia da FGV, Daniel Vargas, explica como o mercado de carbono vai funcionar no Brasil. Vamos conferir. Esse PL cria o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, que na prática é um instrumento regulatório que o país deverá utilizar para acelerar o cumprimento das exigências internacionais de redução dos gases de efeito estufa na economia brasileira. O regime, o corpo do mercado de carbono no Brasil, deve ser entendido do seguinte modo. Primeiro, o país estabelece um teto, uma meta nacional de redução das suas emissões de gases de efeito estufa. Essa meta, por sua vez, é então distribuída em um conjunto de cotas, que serão, por sua vez, repassadas para as empresas reguladas. Quais empresas serão reguladas? Segundo o PL, todas aquelas atividades que emitem acima de 10 mil toneladas de CO2 ao ano são passíveis da regulação. A partir do momento em que uma empresa é regulada, ela passa a ter um conjunto de obrigações ou responsabilidades. Entre estas, está primeiro de apresentar ao governo um plano de monitoramento. Em outras palavras, como exatamente ela vai agir para reduzir suas emissões. Além disso, a empresa deve também prestar um relato anual de redução das suas emissões ou de remoções dos gases de efeito estufa. Para fazer isso, uma série de critérios serão estabelecidos pelos órgãos que regulam o mercado de carbono e que ainda virão a ser definidos ao longo dos próximos anos. A cabeça do mercado de carbono no Brasil funcionará a partir de um colegiado de 3 órgãos. Por fim, todo esse sistema será colocado em funcionamento ao longo de um período relativamente longo. A opção tomada pelo Senado é de distribuir no tempo, em 5 grandes etapas, esse processo de implementação do mercado de carbono no Brasil. A primeira dessas etapas consiste em estabelecer os critérios gerais para o funcionamento desses órgãos que integram a cabeça do regime. A partir daí, serão estabelecidas exatamente quantas cotas e como elas serão alocadas, e há então um test drive. Um momento em que o país observa o regime em funcionamento, porém, ainda sem punir ninguém que eventualmente que falhe no cumprimento dessas regras. E por fim, apenas após um período de 3 ou 4 anos, é que o mercado de carbono, uma vez regulamentado, deverá entrar em funcionamento na prática no Brasil. Professor Daniel Vargas, ele vai voltar conosco para trazer mais detalhes já sobre o mercado de carbono. Agora a gente segue adiante porque para o agro há alguns pontos importantes nesse projeto de lei, como por exemplo, o primeiro é que a produção primária agropecuária foi retirada das obrigações, assim como as emissões de gases geradas por bens, benfeitorias e infraestrutura no interior dos imóveis rurais. Também não entrarão na regra as emissões indiretas geradas na produção de insumos
ou de matérias-primas agropecuárias. O projeto de lei também prevê a recomposição de áreas de preservação permanente, de reserva legal ou de uso restrito. Elas vão poder gerar créditos de carbono, de acordo com este texto aprovado no Senado. A senadora e ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, citou que o setor agro poderá ter outra receita dentro das atividades agora com esse mercado de carbono. Vamos conferir. Para o agro, ele é fundamental, ele é uma outra receita dentro das atividades agropecuárias. O agro, eu tenho certeza, nós tiramos, e a minha opinião pessoal é que ele ficasse com condicionantes, mas não houve esse acordo e a senadora entendeu. No mundo todo é assim, mas eu tenho certeza, ontem à noite mesmo eu estive com a presidente da Embrapa e nós já estamos trabalhando, né, senador Zaquinha, para que o agro tenha suas métricas e que ele possa estar nesse mercado em breve, mas com segurança e com as métricas nossas. Hoje realmente é um marco e esse projeto, como disse muito bem a senadora Leila, só está começando. Vai ainda para a Câmara, vai ser aprimorado e depois volta aqui para a gente dar o start nesse mercado que eu acho que o Brasil será protagonista sim. Muito obrigada, senadora Tereza Cristina. A gente volta agora a ouvir o coordenador da FGV, Daniel Vargas, professor Daniel Vargas, que também analisou os pontos positivos e negativos do mercado de carbono depois da aprovação desse texto no Senado. Vamos ouvir. O órgão gestor, ele normatiza o mercado de carbono. Ele regula como ele vai funcionar. Ele executa as normas que ele mesmo criou. Fiscaliza e pune quem as descumprir. Essa mistura de tarefas corre o risco de gerar uma insegurança e questionamentos sobre a independência desse órgão gestor. Afinal de contas, a mesma instituição que cria a lei executa, fiscaliza e pune quem desrespeita aquilo que ele criou. Para se garantir uma segurança e critérios mais robustos, que inclusive preservem o órgão gestor de questionamentos judiciais, o ideal seria distribuir essas atribuições, ou pelo menos fixar com critérios mais claros como essas diferentes tarefas serão cumpridas para que não haja uma confusão de interesses nesse processo. Um dos mais importantes diz respeito ao papel do agro como gerador de créditos de carbono. Nós sabemos que os produtores no país há muitos anos reclamam que a legislação ambiental brasileira é muito generosa em impor obrigações e um pouco mesquinha em reconhecer as contribuições ambientais dos produtores no campo. O PL do mercado de carbono aprovado pelo Senado corrige esse desvio de uma forma muito original e valiosa. Estabelece ali a possibilidade de o produtor gerar créditos por essas atividades ambientais. Agora, portanto, no plano legal, o produtor tem uma válvula e um espaço aberto para que aquele esforço ambiental que ele hoje já tem possa ser reconhecido não mais como uma obrigação, um passivo, mas um ativo econômico da sua atividade produtiva. Muito obrigada, professor Daniel Vargas, pelos esclarecimentos. A gente segue agora com a discussão sobre mercado de carbono lá na Câmara. Vamos ouvir o deputado federal Evair de Mello, membro da bancada do Agro na Câmara, que vai participar do debate desse texto nessa próxima fase. Primeiramente, deputado, seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro. Agradeço a oportunidade e como é bom, né, te ver esse debate evoluindo, um debate que por muito tempo ficou retraído. E, naturalmente, esse diálogo é importante para que nós possamos dialogar quem é fora do agro. Acho que esse debate do carbono, dos gases de efeito estufa, vai ser a grande janela de oportunidade para que o agro brasileiro possa melhorar a sua comunicação com o público externo, que vai ter a real compreensão, naturalmente, do papel que o agro cumpre, não só do ponto de vista social na produção de alimento, do ponto de vista econômico, né, que é tão salutar aí para a nossa balança comercial, e efetivamente agora o agro está muito próximo de ser reconhecido como algo importante para esse desaquecimento, né, global, a questão do efeito dos gases de efeito estufa, e o agro tem essa tendência reversa. Então o agro vai ser realmente, eu acho, esse é o entendimento nosso, né, ter esse saldo positivo no final de todo esse debate.
Deputado, a bancada do agro, ela está satisfeita com o texto que saiu do Senado, o PL do carbono que saiu do Senado, ou pretende fazer mudanças nesse texto na Câmara? A frente participou muito ativamente desse debate lá junto ao Senado. A Tereza Cristina é a nossa grande referência no debate do tema. Tive a oportunidade de tê-la já reconhecida como a melhor ministra da Agricultura que o Brasil já teve. E ela é muito qualificada para liderar esse debate no Senado. A própria Frente Parlamentar Agropecuária, o nosso presidente Pedro Lupião, o deputado Sérgio Souza e Alceu Moreira, outros deputados, Arnaldo Jardim, participaram de perto desse debate no Senado, de forma que o que o Senado evoluiu e avançou já teve, de certa forma, a nossa participação e a nossa presença. Isso vai retornar, isso vai vir à Câmara agora, possivelmente agora nós vamos conversar com a entidade para fazer arredondar, vamos dizer assim, aquilo que tiver algumas quinas, vamos pegar aquilo que é uma carambola que tem algumas quinas, vamos fazer de uma laranja, vamos fazer isso, vamos arredondar esse texto. Temos que dar mais segurança jurídica, temos que aperfeiçoar alguma contribuição que possivelmente possa vir de alguma base nossa. Vamos envolver aí a OCB Nacional, a CNA, para que possamos qualificar esse debate. Quanto a essa coisa da retirada da atividade primária, acho que é um avanço importante. O agro precisa de ter um debate à parte, porque ele, na verdade, ele é um gerador de crédito. Nós temos aí, pensando em alguma modelagem dessa retribuição ao produtor, criando algum selo verde para a produção agropecuária, avançando nessa mesma direção. E aí temos que ajustar algumas coisas ainda com clareza quanto a essa coisa da APP e da reserva legal, que hoje, para o produtor rural, isso é um passivo, É uma dívida que ele tem, porque ele tira parte da sua área produtiva para fazer corretamente, obedecendo o Código Florestal, faz a sua reserva e faz a sua recomposição. Nós queremos trazer mais segurança também para que essa área que hoje para nós é um custo, sim, porque é uma área nossa que deixa de ser explorada, para a nossa atividade da produção econômica, ela possa também ser uma geradora de crédito. Então eu acho que na Câmara esse debate ele vai evoluir. Nós vamos aperfeiçoar esse texto e vamos construir realmente um texto, principalmente para que o agro possa ter esse diálogo com a sociedade e todo mundo perceber que o agro realmente hoje ele é importante para essa redução, porque ele já tem aí um saldo negativo, dado a sua relação, e não é agressividade que muitas vezes quem não conhece o setor acaba falando mal da gente. Quando a Câmara começará a tratar desse tema, PL do carbono, quando que essas discussões efetivamente estarão na mesa? Nós estamos agora, o presidente Arthur Lira, ficará alguns dias agora fora, naturalmente, da Câmara dos Deputados, então esse debate deve estar acontecendo, vamos dizer assim, na própria Frente Parlamentar Agropecuária, de uma forma ainda não oficializada. Claro, o texto já é conhecido por nós vamos estar evoluindo com esse texto, e assim o presidente Arthur Lira tem essa pauta como uma pauta muito importante e prioritária para ele, ele quer liderar essa pauta. Assim que ele retornar dessa missão que ele está ao exterior, possivelmente ele vai dar mais agilidade, a esse tema que é tão importante. E que nós queremos realmente a produção primária não ter esse mercado regulado é muito importante, porque esse mercado regulado torna-se um mercado obrigatório. E aí colocaria a produção agropecuária igual a outros setores da economia global, que tem uma agressividade muito maior. Portanto, esse mercado voluntário, esse mercado espontâneo, ou essa valorização do agro através desse reconhecimento vai ser muito importante, inclusive, para a sustentabilidade do próprio setor. E, naturalmente, o presidente Arthur Lira, que tem participado de fóruns internacionais, tem tratado do tema. Eu tenho certeza, e ele já disse isso, que ele retornando da sua missão, ele vai dar muita agilidade para que possamos cumprir os prazos e o mais rápido possível possamos votar esse texto, fazer os aperfeiçoamentos que forem necessários e o Brasil ter essa legislação tão importante para toda a sua economia, mas com muito carinho e zelo e preocupação para dar condições para que o nosso agro continue com a produtividade, com a sustentabilidade que já tem nos dias de hoje. Muito bem. Deputado federal Evair de Mello, membro da bancada do agro na Câmara, muito obrigada por dividir conosco as expectativas para o próximo passo desse tema mercado de carbono aqui no Brasil. Até a próxima. Tchau, tchau. Agradeço a oportunidade.